está no Abraça Minas, dá uma salva de palmas para Jesus, para a Canção Nova, para o Monsenhor Jonas Habib. Glória a Deus. O Canção Nova Abraça Minas esse ano está tratando das expressões que foram eternizadas na boca do Monsenhor Jonas Habib. Pela manhã, bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? Logo depois o Eto e a Luzia nos trouxe aguenta firme, meu filho, e agora me coube antes da Santa Missa a famosa expressão ou santos ou nada. Vamos repetir isso? Fala para quem está de um lado e do outro, ou santos ou nada. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 48. Acharam? Você que está em casa, seja muito bem-vindo. Nós estamos daqui de Minas Gerais para o Brasil, para o mundo. A Canção Nova abraçou o nosso estado e nós abraçamos a Canção Nova. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 48. Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Em algumas traduções, portanto, sede santos como o vosso Pai do céu é santo. Bate no seu peito e diga: eu preciso ser santo, como o meu Pai do céu é santo. Diga para quem está do seu lado: você precisa ser santo, como o seu Pai do céu é santo. Palavra da salvação. Vamos aplaudir essa palavra maravilhosa. Eu sei que está calor, está depois do almoço. Se esforce para prestar atenção em mim. Nós não temos muito tempo e vamos falar de um assunto bastante interessante. A Bíblia trata de santidade 27 vezes. Quantas vezes eu disse? Horrível. A Bíblia trata de santidade 27 vezes. Quantas vezes eu disse? 27. Dessas 27 vezes, 3 delas me chamam a atenção. Levíticos capítulo 20. O próprio Pai do céu abriu a sua boca santa e disse: sede santos como eu sou santo. Por que me chama a atenção? Porque foi o Pai. O segundo lugar que me chama a atenção é Mateus capítulo 5, versículo 48. Jesus abre a sua boca santa e diz: sede santos como o Pai do céu disse que vocês precisam ser santos. Por que me chama a atenção? Porque agora não é o Pai, é o Filho. E o terceiro lugar que me chama a atenção é a primeira epístola de São Pedro, capítulo 1, versículo 16, onde Pedro, que é Papa, abre também a sua boca santa num discurso em Roma e diz: está escrito, sede santos como o vosso Pai do céu é santo. O primeiro lugar que me chama a atenção é o Pai, o segundo que me chama a atenção é o Filho, o terceiro que me chama a atenção é o primeiro Papa, e de Pedro até Francisco são 266 Papas. Por isso que a doutrina católica, Concílio Vaticano II, o documento Lumen Gentium, o catecismo da Igreja Católica afirmam: o chamado universal do ser humano é a santidade. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir, mais forte: a santidade, a santidade, a santidade. Diga para quem está do seu lado: o chamado universal do ser humano é a santidade. Fala para quem está atrás de você: o chamado universal do ser humano é a santidade. Tá bom, Moisés, eu já entendi. E como eu faço para ser santo? Nós vamos pedir ajuda para alguém muito importante. Recentemente, a Igreja Católica perdeu o maior Papa teólogo que já existiu, que é o Papa Bento XVI. Papa Bento XVI é tão bom que ele foi comparado a São Leão Magno. Foi o maior Papa teólogo que a igreja já teve. Em 2013, na Casa Santa Marta,
numa homilia na festa de Todos os Santos, ele discursou a respeito dos degraus da santidade. Portanto, o que eu vou falar aqui não é a minha opinião. Eu estou parafraseando o Papa Bento XVI. Quem me ouve, diga amém. O primeiro degrau para quem quiser ser santo, diga comigo, arrancar os pecados. Bate no seu peito e diz, arrancar todos os pecados. Mas aqui nós estamos com um problema. Para você arrancar um pecado, você precisa saber o que é pecado. E a maioria de nós não sabe o que é pecado. É claro que se eu fosse Deus, eu colocaria na Bíblia 1918 pecados. Se você arrancar os 1918, você é santo. Mas na Bíblia não está contido uma lista de pecados. A maior lista de pecados da Bíblia é Gálatas capítulo 5, mas só tem 9. E onde estão os outros? E aí você escuta um pregador, você que precisa sair da bebida, você que precisa largar a prostituição, você que precisa sair do adultério. Aí você fala, eu não bebo, não sou prostituto, não sou adulto, então acho que eu não tenho pecado. Então não existe um lugar onde está escrito, não existe uma lista de pode ou não pode. Como é que nós vamos arrancar os pecados se nós não sabemos quais são os pecados e onde eles se encontram? Pergunta para quem está do seu lado, como é que a gente vai arrancar uma coisa que a gente não sabe o que é? Aí o Papa Bento XVI pediu para que a gente troque a palavra pecado pela palavra desordem. Diga comigo, desordem. No lugar de pecado você vai colocar o quê? Qual que é a linha de raciocínio do Papa? No Éden há um estado de santidade, porque Adão e Eva eram puros como a Virgem Maria Imaculada. É por isso que eles vão morar no Éden, que significa jardim das delícias. Isso é tão forte, é uma palavra grega chamada character, ou caráter indelével, ou justiça original. Isso é tão forte, o cheiro de Deus no ser humano é tão forte, que não é o ser humano que reza. A Bíblia diz que é Deus que toda tarde vai ao encontro do ser humano para tomar um café com o ser humano. Mas quando Adão e Eva pecaram, então aconteceu uma desordem. Imediatamente Deus expulsa o ser humano do Éden. A Bíblia diz que Deus coloca 2 querubins com 2 espadas de fogo na porta do Éden. A partir de agora ninguém mais entra no Éden. Por causa disso, Abel mata Caim, Caim mata Abel, e já acontece um assassinato na Bíblia, e a partir de agora o ser humano vai adoecer, vai morrer, vai passar por tribulações, a ponto do apóstolo Paulo dizer aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. O que é que o pecado fez no Éden? Diga comigo, uma desordem. Horrível, horrível, horrível. O que o pecado fez no Éden? Então Moisés, o que é pecado para eu arrancar da minha vida? Tudo aquilo que causa desordem é pecado. Pode aplaudir. Vamos a alguns exemplos práticos. Ter um celular é pecado? Não! Mas agora você tem um celular. Você não beija sua esposa, você está no celular. Você não conversa com seus filhos, você está no celular. Você vai para a missa, e na missa você está atendendo o celular. Você não reza o texto todo dia, mas não sai do celular. Você não consegue ficar com a sua família, mas você não sai do celular. Nesse caso, o celular criou uma desordem na sua vida. Nesse caso, o uso do celular é pecado. Diga para quem está do seu lado, se tem desordem, é pecado. É pecado ter televisão? Mas agora tudo seu é televisão. O filho quer mostrar o dever de casa e você está na televisão. Você não veio para o Canção Nova Abraça Minas porque você quer ficar assistindo outras coisas
que não é dessa televisão. Aí você não namora com seu marido, com a sua esposa, porque você está vendo televisão, e maratonando, e série, e futebol, e TV, e série, e maratona. Nesse caso, a televisão está criando uma desordem. Nesse caso, a televisão é pecado. Cuidar do corpo, ir para academia, fazer crossfit, fazer caminhada é pecado? Não! Mas você que nunca levantou cedo para ir à missa das 7, 5 horas da manhã está fazendo caminhada, e agora é roupa para academia, e você está indo para a igreja com roupa de academia, e você só posta academia, e academia, e academia, e academia, e suplemento, e remédio, e academia, e andando de bicicleta, e só posta coisa de academia, de saúde. Nesse caso há uma desordem nesse cuidado com o corpo. Nesse caso é pecado. Diga para quem está do seu lado: tudo que causa desordem é pecado. Então você vai voltar para sua casa e vai aplicar a palavra desordem. Se encaixou, é pecado. E se é pecado, tem que arrancar. Senão você não será santo. Pode aplaudir quem está me ouvindo. Então, ao contrário do que todo mundo pensa, amém? Pecado, então, não é um ato, pecado é um comportamento. Exemplo: namorar é pecado? Todo mundo para casar tem que namorar. Mas agora começou a namorar, não vai mais no grupo, não vai na Canção Nova, não vai no Mundo Novo, já não reza o texto, tudo é namoro. Domingo não vou no Canção Nova abraçamento, por quê? Porque eu vou estar namorando. E aí vai ter missa, eu não vou porque eu vou estar namorando. Agora tudo seu é namoro, namoro, namoro. Esse namoro está criando uma desordem. Você não lê mais, não estuda mais, não reza mais, e às vezes está até com a castidade comprometida. Esse namoro criou uma desordem. Se criou uma desordem, esse namoro se tornou um pecado. Relacionamento com pessoas pode se tornar pecado. Relacionamento com neto, relacionamento com parente, almoço de domingo, tudo que você colocar no primeiro lugar e tirar Jesus do centro, vai acontecer uma desordem. E se há desordem, é pecado. E se é pecado, tem que arrancar. Fala para quem está do seu lado: o primeiro passo para ser santo é arrancar os pecados. Se você não abrir a boca, vai ser difícil. Olha para quem está do seu lado e diz: o primeiro passo para ser santo é arrancar os... Acabei de colocar uma pulga atrás da sua orelha. Ter dinheiro é pecado? Mas agora você tem que trabalhar, porque tem que trabalhar, porque tem que fazer hora extra, porque tem que pegar plantão, porque tem que trabalhar em 2 empresas, porque tem que ganhar dinheiro. Você sabe, né? A gente tem que correr atrás, porque tem que correr atrás. Aí o seu casamento está indo para o espaço, mas você está correndo atrás. Aí os seus filhos não recebem amor, porque você está correndo atrás. Está correndo atrás, mas não paga dízimo, não vai na igreja, porque você sabe, né? Tem que correr atrás. Nesse caso, o dinheiro criou uma desordem. Se criou uma desordem, qual é a primeira orientação do Papa Bento XVI? Arrancar pecados. Para arrancar pecados, você aplica a palavra desordem. Eu vou mudar de assunto, só fala se você entendeu. Você que está em casa, dá uma piscadinha para mim. Pronto. Qual é o primeiro passo? Arrancar pecado. E para você saber o que é pecado, você aplica a palavra? Segundo degrau da santidade. Já que os pecados estão saindo, diga aleluia. Tem um buraco ficando no lugar, diga aleluia. E Jesus falou no Evangelho de São Mateus que quando um demônio sai da vida de alguém, se ele encontra esse lugar vazio, ele volta trazendo 7. Então você tem que colocar alguma coisa no lugar. O segundo passo, diga comigo: multiplicar virtudes. Fala para quem está do seu lado: virtudes.
Ah, então primeiro eu arranco os... E eu faço o que no lugar? Coloco virtude. Pergunta para quem está do seu lado, o que é virtude? Virtude, eros, é tudo aquilo que tem cheiro de céu. O que é virtude? Amor, alegria, paciência, brandura, perdão, amabilidade, longanimidade, humildade, discernimento, sabedoria, intrepidez. Virtude é cheiro de céu. Então não adianta você só parar de pecar. Se você para de pecar, você se torna alguém natural. Você só parou de pecar. Não, no lugar do pecado tem que colocar alguma coisa. E a virtude é essa coisa que entra no lugar onde o pecado saiu. E hoje nós estamos com um problemaço, porque tem gente que acha, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço mal para ninguém, eu não desejo mal ao próximo, eu não tenho nenhum pecado. Não, querido, mas se você não beija a sua esposa, se você não põe seu filho no colo, se você não tem paciência, se você não tem carinho, se você não tem alegria, se você não tem a humildade, ainda que você tenha abandonado o pecado, você continua paralisado do processo de santidade, porque você parou de pecar, mas você não tem virtude, e uma pessoa sem a virtude, ela é uma porcarinha. Olha para quem está do seu lado, vê se tem cara que tem virtude, vê se tem. Vê se tem. Esse é o problema. Olha o exemplo que eu vou te dar agora. Imagina agora que eu pego o meu celular e eu ligo na sua casa. Diga amém. Me atende o parente seu. Aí eu pergunto, me fale de ciclano. Qual é o seu nome? O seu parente, uai. Uai, porque nós estamos na Braçamina, né, gente? Uai. Até que melhorou muito. Era grosso, ignorante, bebia, quebrava as coisas, batia a porta do quarto. Tinha hora até que eu tinha medo, parecia que era um xureque. Mas até que melhorou. Agora, se eu ligar na sua casa e perguntar, e ciclano? Moisés largou bebida, largou adultério, largou prostituição, largou roupa curta, mas o mais do que isso eu te conto, se tornou uma pessoa doce, uma pessoa amável, o jeito de falar mudou, o carinho mudou, o comportamento mudou, o caráter mudou. Moisés, eu louvo a Deus que a canção nova transformou o meu parente. Isso é santidade. Primeiro eu arranco os pés, e depois no lugar dos pecados eu agrego as virtudes. Diga comigo, sai uma coisa e entra outra. Ah, então você entendeu que santidade é um processo de substituição. O sistema pagão vai saindo e o sistema celestial vai entrando. O mundanismo vai saindo e a espiritualidade vai entrando. O inferno vai saindo e o mundo celestial vai entrando. É uma substituição de valores. Sai uma coisa e precisa entrar uma outra no lugar. E talvez este seja o calcanhar de Aquiles de nossas famílias. Eu trabalho com terapia de casais há 15 anos. É complicado. Que a pessoa fala, Moisés, meu marido nunca me traiu, não bebe, não é viciado em jogo. É o marido, né? E ele dizendo assim, a mulher tem que dar valor em mim, né, cara? Não jogo, não sou viciado, não saio de casa, não bebo. E ela olhando para ele fala, é o marido, né, Moisés? Dos males, o melhor, né, Moisés? Por quê? Porque o cara não bebe, mas o cara é bruto. O cara não é viciado em jogo, mas não dá bom dia para ela, não beija, não leva um café na cama, não dá um buquê de flor, não chama de meu amor, não pega ela pela mão. Ou seja, pecar ele não peca, mas virtude ele também não tem. É um marido que não fede, não cheira. Fala para quem está do seu lado, como é que é cara de fede ou não cheira?
Não, eu quero que ligar para você e você dizer: Moisés do céu, o meu marido não bebe, o meu marido não é viciado em jogo, o meu marido não é viciado em televisão, o meu marido é um homem que foge do pecado, mas mais que isso, ele é humilde, é carinhoso, é sensível, é apaixonado, é romântico, ele é... Ela está dizendo para mim que o marido é virtuoso. Vou fazer um test drive com você agora, diga aleluia. Na lata, na cara dura, diga para quem está do seu lado 2 virtudes que você tem. Conseguiu dizer? Não, né? Aproveitando que a gente está em Minas, o trem está feio. Diga amém quem está me ouvindo. Primeira dica do Papa Bento XVI: você arranca os e para saber o que é pecado, você aplica a palavra e no lugar dos pecados, você multiplica as virtudes. Se eu terminasse a pregação agora, você já tinha entendido tudo. O que eu tenho que fazer para dizer o santo Zé nada? Parar de pecar e pôr virtude no lugar. Arrancar um pecado e pôr uma virtude de lugar. Arrancar um mundanismo e pôr um céu no lugar. Arrancar um demônio e pôr a graça de Deus no lugar. É preciso fazer um processo de substituição. A gente que trabalha com família, casal, dependente químico, a gente escuta umas coisas que dá vontade de dar risada. Às vezes a pessoa não tem vício nenhum, mas também não tem virtude nenhuma. E quando você olha para uma pessoa que não tem virtude, ela não tem sabor, ela não tem graça, porque o sabor do mundo é a virtude. Terceira dica do Papa Bento XVI. Diga aleluia quem está vivo ainda. Vida espiritual, repete comigo. Fala para quem está na esquerda, direita, à frente, atrás, em cima, embaixo, de um lado do outro. Vida espiritual. Então para você conseguir arrancar pecado e multiplicar as virtudes no lugar dos pecados arrancados, você vai ter que rezar. Ninguém vai ser santo pelas suas próprias mãos. Santidade não é mérito simplesmente humano, é a virtude da graça. E que bonito Paulo falar isso, e eu já dizia pela manhã, e repito agora, irmãos, Romanos capítulo 7, eu não consigo fazer o bem que eu quero, e acabo fazendo o mal que eu não queria fazer, em mim o bem não habita, há uma desordem, um desgoverno dentro de mim, então eu preciso do auxílio da graça. Você precisa colocar o rabinho entre as pernas, entrar na casa de Deus, e dizer: eu sou pecador, eu sou miserável, eu preciso de ajuda, derrama o teu Espírito Santo, me abençoa, vem anjo da guarda, vem São Miguel, Gabriel, Rafael, ó, o poder da chaga de Cristo, os méritos da cruz, me ajuda Nossa Senhora, me ajuda meu santo de devoção, ó Santíssima Trindade, eu quero ajuda, 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 eu quero ajuda. Aí o céu vai se abrir e perguntar: você quer ajuda de quê? Eu quero ajuda para arrancar pecado e pôr virtude no lugar, porque sozinho eu não consigo. Significa que quem não rezar não vai chegar na santidade. Fala para quem está do seu lado: ou você reza, ou então... Posso fazer um desabafo? Muita gente escutando louvor, muita gente ouvindo live, e pouca gente rezando. Eu quero fazer uma campanha aqui, de Minas para o mundo: menos celular e mais oração. Escutar louvor do carro é muito importante,
Mas se você escutar louvor o dia inteiro e você não rezar, você escutou louvor, mas você não rezou. O que é oração? Jejum, penitência, terço e ou rosário, adoração santíssimo, eucaristia, confissão, lexo divino, Bíblia. É eu e Deus, é eu e Deus. Se você não fizer isso, você não vai conseguir ser santo. Ninguém vai ser santo porque é forte. E talvez hoje seja um grande problema dentro da igreja, muitas pregações motivacionais, acredite em você, você pode, você consegue. Esse discurso não é cristão. Jesus não falou acredita em você, Jesus falou morre para si mesmo, tome a sua cruz e me siga, e aonde você estiver eu estou com você. Jesus não falou para você acreditar em você. Jesus não falou que se você quiser, você pode. Jesus diz, eu é quem faço. É o nome da festa de hoje, Cristo Rei. Então ninguém vai ser santo porque é bom, ninguém vai ser santo porque nasceu na igreja, ninguém vai ser santo porque é forte. Não, santidade é meritório. É necessário dizer, eu quero a tua graça, eu quero a tua graça. Se você não rezar, você não vai conseguir ser santo. Sacode quem está do seu lado e fala, vamos filho. Alguém está me ouvindo? Pergunta para quem está do seu lado, você reza o texto todo dia? Você faz jejum toda semana? Você lê a Bíblia todo dia? Quantas vezes por semana você vai à missa? Você faz a adoração santíssima? Como é que você vai ser santo então? Em nome de Jesus. Mude hoje a sua disciplina de vida. Diga amém. Sai do celular, começa a gastar dinheiro com livros. Leia livros. Escute pregações. Porque São Paulo diz que a fé vem pelo ouvido e pelo ouvir a palavra. Estude, leia, aprenda, anote. Eu tenho saudade de pregar na igreja católica com todo mundo com caneta na mão e caderno. Eu fui doutrinado na fé há 30 anos atrás, a ir para um retiro igual esse, anotando tudo. Gaste dinheiro com livros, anote, estude. Aqui no meio de nós tem gente que recebe 5 homilias diárias por dia. Mas você mesmo não sabe qual é o evangelho do dia. Porque você não tem uma Bíblia, você não entra no seu quarto, você não ora. Eu estudo Bíblia há 26 anos. Quem me ensinou a estudar a Bíblia? O Monsenhor Jonas Abib. A Bíblia no meu dia a dia, a Bíblia foi escrita por você. Eu aprendi a fazer lexo divina. Eu entendi que ao invés de eu receber áudio de alguém falando do Evangelho, eu tinha que extrair do Evangelho o que Deus queria falar comigo. É individual, é relacionamento. Eu sou de uma época que eu comecei a pregar que não tem internet. Portanto, você pregava um texto hoje, não tinha como dar um Google. Ok, Google, Evangelho do Filho Pródigo. Não, você tem que ir lá na Bíblia e procurar o Evangelho de novo. Por isso que a gente marcava a Bíblia com fita, com canetinha fluorescente. Hoje é tudo fácil, mas a gente não reza. Tem homilia, a gente não reza. Você acorda com alguém que reza texto para você, mas você não reza. Olha para quem está do seu lado com a cara bem feia. Alguns têm por natureza. Olha para quem está do seu lado e fala, se você não rezar, você não vai ser santo. Porque santidade não é mérito, é graça. É o céu que pode te ajudar. Pode aplaudir tudo isso que nós estamos falando. Fala para mim que você está ouvindo. Qual que é a primeira dica do Papa Bento XVI? Hã? E a segunda dica? E a terceira? Vida espiritual. Vê que o raciocínio do Papa é certinho.
arranca o que não presta, põe coisas boas no lugar e reza. A oração, além de te dar força para afastar, também multiplica e também mantém. Quarta dica do Papa Bento XVI. Diga comigo: manutenção de valores. Fala para quem está do seu lado: manutenção de valores. Acompanha o raciocínio comigo? Se os pecados estão saindo, diga aleluia. As virtudes estão entrando, diga aleluia. Tudo isso está amarrado numa vida de oração, diga aleluia. Para eu não fazer o papel do cachorro que volta ao vômito, agora eu preciso manter os valores que eu aprendi. Pergunta para quem está do seu lado: o que é manter valores? Sabe não? Pergunta para mim, te conto tudo. Não, diga, Moisés, o que é manter valores? Às vezes você faz unha no salão X. Essa mulher tem a melhor unha do mundo, mas o ambiente lá é tóxico. Toda vez que você vai fazer unha lá, mexe com você. A música é estranha, o papo é estranho, a ideologia é estranho, os frequentadores são estranhos. Mas aí tem um salão de beleza Y. Não é a melhor unha do mundo, mas o ambiente é agradável, o papo é agradável, os frequentadores são agradáveis. Não compensa abandonar o salão X e assumir o salão Y para manter valores de santidade? E por que não troca o salão então? Para manter valores eu tomei decisões seríssimas. Para manter valores eu troquei o lugar que eu fazia barba, para eu me manter santo. Para manter valores eu larguei a turma da pelada, do futebol, porque diz que era todo mundo da igreja. O dia que eu falei que eu queria levar minha esposa, falaram que não era legal levar a esposa. Eu falei, já que a minha esposa não pode, o marido dela nunca mais pisa aqui nessa bagaça também. O que é manter valor? Às vezes você vai ter que mudar ciclo de amizade, número de celular, lugar que você frequenta, música que você escuta. Para quê? Para manter santidade. Às vezes todo final de semana você está na casa de parente, música horrível, papo horrível, e às vezes até comida horrível também. E aí na segunda-feira você está chateado, porque zombaram da sua fé, diz que você é muito fanático, que você é igrejeiro, que igreja não enche barriga de ninguém. Mas domingo que vem você está lá no meio dos farofeiros, tudo de novo. Para manter valores, muitas vezes tem que cortar cordão umbilical. Faz comida na sua casa, fica na sua casa, espaça visita, para poder manter santidade. Por causa disso, a pessoa que caminha para a santidade vai se tornando, aos olhos do mundo, o patinho feio. Eu não vou convidar o Moisés para o churrasco, ele não dança, não grita, não gosta de música alta, não bebe bebida alcoólica, eu não quero chamar. Olha a minha cara de preocupação. Quem fez isso? Eu. Por quê? Manutenção de valores. Olha para quem está do seu lado e fala, mantenha os seus valores. Se precisar para manter valores, muda de emprego. Se precisar para manter valores, muda de bairro, muda de cidade. Perca tudo, mas não perca os seus valores. Bate no seu peito e diz, valores não estão à venda. Santidade não é negociável. Quem falou isso? Jesus. Do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? Ah, Moisés, eu comecei a fazer faculdade, eu estou no 2º ano da faculdade,
e lá na faculdade eu estou me pervertendo, eu não consigo mais ir à missa, tudo aquilo que eu acreditava eu não estou crendo mais. Às vezes é melhor você trancar a faculdade, esperar e deixar Deus te dar uma nova direção, do que terminar a faculdade com o diploma na mão e pagão. Porque você fez uma faculdade e perdeu a eternidade. Quem aqui teria cacife de perder pessoas para manter os valores? De limitar pessoas que têm acesso a você para manter valores? Se eu falar que para você ser santo, você vai ter que tomar cuidado com rede social, talvez até você sair de algumas redes sociais. Às vezes, para manter valores, você vai ter que deixar de seguir algumas pessoas. Às vezes, para manter valores, você vai ter que bloquear algumas pessoas. Por quê? Porque elas não pensam com você, não sentem com você, não têm o meu sonho que você, não têm o mesmo desejo de eternidade que você. Gente, nós temos que andar com gente santa, porque gente santa nos leva à santidade. Más companhias corrompem bons costumes. Maldito o homem que confia no outro homem. Você precisa ser seleto, precisa ser chato, delicado, detalhista. O nome disso é valores, e valores leva à santidade, que leva ao céu. Eu não sei você, mas para entrar na minha vida tem que ter os mesmos sonhos que eu, senão não é bem-vindo. Caminhar com gente que pensa igual já não é fácil, amém? Agora imagina caminhar com muita gente pensando o contrário e te puxando para o oposto. Não vai dar certo. Olha para quem está do seu lado e diga: não tenha medo de perder pessoas. Não tenha, não tenha, não tenha, não tenha. O chamado universal do ser humano é a santidade. Eu vou fingir que você não cometeu essa gafe, tá? O chamado universal do ser humano é? Dica número 1 do Papa Bento XVI: arrancar os pés. Dica número 2: multiplicar as vir. Dica número 3: amarrar tudo isso numa vida espiritual. Dica número 4: manter os seus vá. Se você fizer essas 4 coisas, a gente se encontra no céu, tá tudo certo. Quanto tempo demora para a gente conquistar tudo isso? A vida inteira. Eu vou completar 30 anos de caminhada. Eu estou há 30 anos tentando parar de pecar, 30 anos tentando ser virtuoso, 30 anos tentando não parar de rezar, e 30 anos perdendo um monte de coisa para manter aquilo que eu já conquistei. Mas o caminho é esse. Quem nos ensinou? O Papa Bento XVI. Fora desses degraus, você não vai conquistar a santidade. Eu preciso falar de mais uma coisa que não tem a ver com essa, mas eu preciso saber se você entendeu. Você entendeu? Sim. Pergunta para quem está do seu lado, vê se está vivo, se morreu. Você entendeu? 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 Moisés, o que você queria falar? Eu queria falar que a resposta para a sua família é fabricar um santo lá dentro, que é você. Não, você não entendeu. Ai, Moisés, reza pela minha família. Ai, Moisés, eu trouxe a foto da minha família. Ai, Moisés, o seco de Jericó. Gente, tudo isso é muito, muito louvável, mas se não tiver um santo lá naquela família, igual Sodoma e Gomorra, a sua família vai ser destruída. Por quê? Porque não tem um justo lá naquele lugar. Lembra da história de Deus com Abraão? Abraão perguntou: se tiver 50 justos, eu não destruo. E se tiver 45, eu não destruo. Não me xinga não. E se tiver 40, eu também não destruo. E 35, Deus falou: vamos logo, se tiver um naquela família que está no Abraça Minas, um santo naquela casa, eu não destruo aquela casa. Uou! Se tiver um justo na sua cidade, a cidade ainda está de pé. Se tiver um justo na sua paróquia, a sua paróquia ainda está de pé. Se tiver um justo na Canção Nova, a Canção Nova está de pé. O nome disso é santidade. E
claro que nós estamos nos fins dos tempos e o Eta Luzia nos trouxe isso bem. E a resposta do fim dos tempos são os santos. Desculpa o desabafo, mas já tem muita gente falando mal das coisas nas redes sociais. A gente não está precisando de gente falando mal, a gente está precisando de testemunhos. A gente está precisando de santidade. Santidade. Na crise que a igreja teve, quem nasceu? Francisco de Assis. Na crise da igreja, São Domingos de Gusmão, Santa Teresa d'Ávila, São Felipe Neri, São Pedro de Alcântara. Na crise, São João Bosco. Nos tempos de crise, Deus levanta um santo. Porque a santidade é a resposta que o mundo precisa. A santidade é a resposta que a sua família precisa. A santidade é a resposta que a sua paróquia precisa. Em tempos de crise, Deus levanta pessoas. Pessoas que pregam bem? Não, pessoas que são santas. Porque a santidade é o próprio Deus agindo naquele lugar. Saia daqui hoje, daqui a pouquinho, mais tarde, desejando ardentemente ser santo, santo, santo. Eu vou ser santo, santo, santo. Eu vou ser. Ninguém segura. Os demônios não podem tocar numa pessoa santa. Quem falou isso foi São João no capítulo 5. Aquele que é de Deus, o maligno não toca. Tiago capítulo 4, versículo 7. Resistam ao demônio e ele fugirá de vós. O Salmo 90 diz que se 11.000 pessoas se levantarem contra nós, 10.000 vão cair para um lado, 1.000 vão cair para o outro e nós não seremos atingidos. Ninguém consegue tocar numa pessoa num estado de graça, ninguém, porque essa pessoa exala céu, exala rosa, exala incenso, exala santidade. O céu está presente. A resposta hoje, 2023, que o mundo precisa é um odor de santidade. Fica de pé e pode aplaudir, e fica de pé e pode aplaudir. Uhul, uhul! E é isso que nós cremos. Quem nos ensinou ou santos ou nada, morreu em odor de santidade. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir.